Tortúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2010, sábado. O verbete é 1492. 4 páginas, 46 logias e 6 máximas. O tema é cognoscível. A especialidade é cogniciologia. Definição. O cognoscível é tudo aquilo tornado conhecível, passível de ser conhecido, reconhecível, reconhecido, admissível ou aceitável. O cognoscível prioritário, o cognoscível evolutivo, o cognoscível cosmoético, o cognoscível confiável, o cognoscível inconfiável, o universo da cognição, o mega-conhecimento organizado, os dicionários cerebrais, a aprehensibilidade das realidades do cosmos, o saber transversal, a questão epistemológica de identificação dos limites do conhecível, as limitações cognitivas individuais, as deficiências somáticas, emocionais, mentais e parapsíquicas restringidoras da conhecibilidade. A busca histórica da humanidade pelo desvendamento dos mistérios do incognoscível. Os registros da holomemória tomando todo fato e para fato cognoscível. Na argumentologia e caracterologia tem dois conceitos dos mais relevantes no universo conceitual do cognoscível por parte da consciência, ou seja, de vocês. Autocerteza mais absoluta. Exemplo, tenho 5 dedos na mão direita. Agora, 2, incerteza mais permanente. Exemplo, não sei quando vou dessomar. Agora, na acabativa, nós temos aí uma série de condições sobre cognição. Afinidade cognitiva, agente retrocognitivo inato, auditoria da pancognição, autocognição exaustiva, autocognição gratificante, cognopolita. Vocês, dentro da cognição, vocês estão dentro da cognição, da cognópolis. Agora, conjunção autocognitiva, domínio cognitivo, flexibilidade cognitiva, fonte cognitiva, refém da autocognição. Frase enfática. O universo do cognoscível prioritário determina o nível da holomaturidade evolutiva da consciência, exposto pela vivência cosmoética, segundo o princípio do exemplarismo pessoal. Você vive em qual universo de cognição? O restrito ou o expandido? Pergunta. Nesse momento vivo na Europa, Espanha, para ser mais exato. Estou planejando fazer uma turnê, queria saber se tem algum lugar que o senhor recomendaria. Teria algum país ou cidade da Europa que você gostaria de visitar, mas fisicamente? Olha, vá pelo menos a London. Agora escolha o lugar para você ir, tá? Estou ajudando um amigo. Ontem esteve aqui a ex-mulher. Eles estão divorciados, mas mantêm uma firma e trabalham juntos. Ela nunca mais tinha vindo aqui, estava abalada, havia brigado. Os dois estão enfrentando problema financeiro e não conseguem resolver. Ele é muito bom, ajuda todo mundo, mas não tem organização. Gasta mais do que arrecada e ela já perdeu a paciência com ele. Como ajudá-lo, já que ela também veio me procurar? Olha, põe energia nisso e pondera os fatos com o máximo de discernimento para ver o melhor que você pode sugerir, para ver se eles resolvem as coisas o mais depressa possível. Agora, tem que ver em cima. Veja se você fica bem tranquilo, para ter inspiração do que é o melhor.
Pondera, põe numa balança. Agora aqui outro. Oração aos antepassados. Assim chamada oração, cuja intenção, segundo os adeptos da Seixnoye, é auxiliar as consciências dessomadas, para que inclusive possa, na linguagem de reencarnar. Possui algum efeito similar à tenebra, já que deve ser realizada diariamente? Isso aí não, isso aí é um caminho do assédio, que eles não deixam os desencarnados em paz. Então eles chamam tudo. É um tal de fazer evocação. Eu mesmo já atingi muita gente, ficou doido lá por causa da situação. Eles são bons na hora que transmite energia, mas são péssimos nesse negócio de mexer com o antepassado. Agora, Masaharu Taniguchi, o senhor poderia falar algo a respeito dessa personalidade fundadora da Seixnoye? Não seria ele um completista? Sabe como é a situação atual dessa consciência? Não, não sei. Não estou sabendo nada dele. Eu já li umas coisas dele, etc. Eu admiro a Seixnoye pelo processo da transmissão de energia, mas há muito rolo nessa história. Seixnoye, vejo que essa seita trabalha muito com o mentalismo e a autoestima das pessoas. Qual a sua opinião pessoal sobre ela? Pois é, eu prefiro o estado vibracional sem seita. Seita quer dizer sectária. É um processo que não tem universalismo, isso não presta. Toda doutrina que não tem universalismo não presta para mim. Essa é a minha opinião. Estou te falando ó, geral. Vamos dar uma marretada geral na situação, porque é verdade. Então, isso é um processo faccioso. Eu não sou favorável nem a partido político. Veja bem. Fatologia, quinta linha. Apreensibilidade das realidades do cosmos. Na questão das deficiências parapsíquicas restringidoras da conhecibilidade, como transpor o obstáculo do medo inerente ao instinto humano no desenvolvimento das habilidades mais avançadas do parapsiquismo? A primeira coisa é quebrar a cara. Do chão não passa, ninguém morre. Sua consciência é imatável e imorrível. Pensa nisso. E tenha coragem, tenha intrepidez, tenha ânimo. E deixe de covardia, de timidez, de paura, de medrar. Tem que dar um jeito nisso. Enfrente os assuntos, os negócios não são assim. Tenha confiança em você, nas suas energias. Quem manda no seu micro-universo é você. Então, por que ter medo? Isso é tolice. A gente tem que saber superar essa situação. Hoje, um terremoto de magnitude 8,8, superior àquele que ocorreu no Haiti, sacudiu o Chile, quer dizer, hoje, sábado. Agora, inclusive, mandaram aqui uns dados sobre isso. Agora, ele causou repercussão até na Argentina. Não sei quanto ao passado da área chilena, mas o Haiti era voodoo, magia negra, corrupção, instabilidade política, e ainda é um local problemático. Esses eventos de terremoto recente estão ou podem estar relacionados com o processo de urbanização? Não. Lá é lugar que vai ter ainda muito terremoto, pode esperar. Tudo é próprio. O Chile, então, esse nem se fala. Agora, ó, quem quiser ver, está aqui. Terremoto de magnitude 8,8 atinge o Chile. Tem tudo aqui. Negócio enorme, é coisa brava. Se alguém quiser ver, está aqui. Minha energia sempre foi quente. Sempre que instalo o EV, sinto as energias em forma de calor. Ontem fui instalar um EV e depois de 10 minutos ele criou vida própria. Minha testa começou a aquecer muito, quase ardendo. Senti que estava irradiando grande quantidade de energia por todo o corpo. Me senti como um sol. Aproveitei, limpei minha casa e envolvi algumas pessoas. O processo durou 40 minutos. Agora mesmo, ao digitar essa pergunta, voltei a irradiar uma grande intensidade. O senhor pode me esclarecer algo sobre isso? Faço trabalho de assistência e estudo há 25 anos. Larguei espiritismo e religião há 22 anos. Estudo a projeciologia e a conscienciologia desde 86. Olha aqui. Você está mexendo com energia muito ainda básica e do corpo. O jeito é mudar isso com o processo de energia. Se você está vendo aí, observa bem. Eu vou lançar energia em você para baixar a sua temperatura. Presta atenção. Olha só.
Agora, observa bem, você vai sentir. Mantenha seu espírito crítico. Não vai no meu bico, eu não estou fazendo hipnose nem sugestão, não. Observa só. Vê se sentiu alguma coisa. Olha aí o que se passa. Agora, ó, faça isso. Pensa positivo e coloca os dois chakras palmares assim. E pensa que vai abaixar a energia. Pensa nisso. Abaixar a temperatura do seu processo. Isso aí, às vezes, abaixa na hora. Eu posso fazer aumentar a temperatura ou diminuir. Agora, tudo depende de você. Se você é muito forte, você bloqueia a manifestação. Olha o que aconteceu. Deputado da meia renunciou ao mandato para evitar a cassação. O cara que colocou dinheiro na meia renunciou ao mandato para não ser cassado politicamente. O Brasil ainda permite uma coisa dessa. Uma vergonha é de vomitar essas leis do Brasil com esses políticos. Las contradições de Lula é o país, análise dos direitos humanos em Cuba, que o Lula faz negócio sobre os cadáveres. O cara morreu lá e ele foi lá para fazer negócio. Estão metendo o pau no Lula e nas coisas do Brasil, na diplomacia do Brasil. É o país. Se alguém quiser ver, está aqui. Eles têm razão nisso tudo. Isso aqui é irrespondível. Não tem jeito de responder uma coisa dessa. Está danado. Agora, as contradições, eles estão colocando tudo quanto é contradição da diplomacia do Brasil. Internacional. O povo está tudo de olho na gente, eles não estão vendo aí. Agora, gente, nós estamos aqui com um processo da Associação Internacional para a Evolução da Consciência, que é a ARAC. São as informações institucionais 2010. Tem todos os detalhes aqui para fazer a Cognops Pedra Azul. Olha lá. Se alguém quiser ler também, está aqui. É interessante. Tem todos os dados aí. Agora, hoje eu queria falar uma coisa para vocês, muito séria, e isso aí vai repercutir até amanhã. O polo conscienciocêntrico de discernimento, você sabe, atravessando o rio, do lado de lá, é o Comitê de Projetos Participativos. Como você gostaria que fosse a entrada do bairro da Cognops? Você sabe que estão estudando a entrada, como é que vai ser, é o chamado pórtico, daí do Paraná, que é muito comum aqui no estado. Então, participe com as suas ideias da elaboração do primeiro projeto a ser votado no Conselho dos 500 da Cognops. Dinâmica de participação com instrumentos de indicações visuais. A data, 28 de fevereiro, amanhã. O local vai ser aqui no tertuliário. Horário, após a tertúlia, das 14h30 às 15 horas, é meia hora depois, amanhã. E eu peço a vocês para ver se compareçam amanhã, para nós estudarmos como é que vai ser a entrada da Cognópolis. Eu considero isso muito importante e conto com a presença, a inteligência, a opinião e o parecer de vocês, está certo? Tomorrow, depois da tertúlia, eles vão falar mais sobre esse assunto aí. Mas agora é interessante a gente ver como é que vai ser o pórtico, quais as opiniões que vocês têm a respeito. Por exemplo, eu preciso ver, vai ter uma legenda, vai ter alguma coisa escrita, alguma indicação, eu acho que seria bom. Eu acho que a gente fazer um pórtico de macho, daqueles grandalhões, fortes, tipo greco-romano ou qualquer coisa nesse sentido, um negócio compacto, fortão, obeso, sabe, de um lado e do outro, um negócio em cima, tipo Arco do Triunfo. Isso é a minha opinião, né? Mas é preciso ver o que a turma decide. Agora, um Arco do Triunfo é que seria bacana, porque pelo menos sugere alguma coisa. A gente ainda não tem tanto feito, tanta conquista, pelo menos sonha. Quer. Mas é um sonho prático. Se fizer lá um Arco do Triunfo, a coisa é palpável. Você não pode falar. Então, esse é o caminho da materialização do sonho dourado de consumo. É uma coisa, não é isso? Waldo, página 55. Em Crescendologia,
o crescendo linguagem simbólico consciências. O crescendo linguagem simbólica e consciências. O problema da linguagem simbólica é essa que usa os signos, o símbolo. É essa que eu estou falando com você. O conscienciesmo já dispensa isso. Então, é um processo cognitivo muito mais avançado. De comunicação. Né? Cognitivo de comunicação. Agora, aí na binomiologia, o último item, o binômio imanência-transcendência. É o binômio imanência-transcendência. A imanência é aquilo que está imanente, que está dentro da condição aqui das coisas. Agora, a transcendência é aquilo que transcende isso aí. Então, por exemplo, a sua vida como pessoa humana é um processo imanente, tá certo? Como essa que? dimensão, como pessoa humana. Você com esse corpo aí, ó, entende? Você está nessa dimensão, não tem nada a ver com isso. Agora, o que se passa? A hora que você sai do corpo ou fica desconcedido, você tem já uma transcendência, você ultrapassou a imanência. Capite? Claro. E uma última coisa aí, professor, na mesma página, aí em tecnologia, a última linha, as técnicas conscienciométricas do acesso às zonas obscuras. Aonde? Tecnologia. A última. As técnicas conscienciométricas de acesso às zonas obscuras da intraconsciencialidade. Sim. É tudo aquilo que a gente usa aqui como técnica nossa para você entrar dentro da sua intraconsciencialidade. Tudo que você faz. Por exemplo, uma das coisas mais sérias, reflexão de 5 horas. Seria uma técnica. Outra, os laboratórios que nós temos aí, tem 16 laboratórios embaixo. Tudo isso aí também é um estudo, é o chamado centrípeto. Uma pesquisa centrípeta. Você sai de fora para entrar dentro de você. Tá certo? Tudo é cognição. É o conhecimento de você mesmo, autocognição. Por exemplo, a gente conhecer a realidade humana, como é que é. Quando chove, mesmo que seja um sábado, aparece menos gente. Ó. Hoje é um dos dias que tem mais gente. Hoje não tem, porque choveu muito. É muito romântico ficar na cama. Está entendendo? E outra coisa, tem dificuldade de andar, vai sujar o pezinho, tem que usar guarda-chuva, a pessoa não tem, não trouxe, esqueceu, perdeu, enfim. Emerson Fittipaldi, isso aí é o efeito Emerson Fittipaldi. Quando chovia, ele não corria. Né? Ele ia a passo de cágado. Tem que chamar, essa é o contrário. Não tem que andar? Então, obrigado, professor. Professor Valdo, Sim. Quando você exteriorizou energia aí para o teletertuliano, a sua energia ela altera a temperatura física do ambiente mesmo onde ele está ou mexe no neuro vegetativo dele? Em torno de mim. Alguém sentiu que abaixou a temperatura? Igual o processo que aqui também abaixou. O relógio acusou. Está 21,4. Estava a 22. Então altera a temperatura mesmo física, né? Eu não tirei o meu chapéu. Para não esfriar, porque senão vai me atacar a voz aqui. E esfriando. Essa técnica de você esfregar os palmos chakras, como é que é isso então? Isso aí mexe no processo que eu endereço a coisa diretamente para o seu sangue. Sangue da pessoa, circulação. A circulação é que mantém a temperatura do corpo. Então acabou. Até um certo ponto é o mesmo estilo de influir, por exemplo, nos batimentos cardíacos. Fazer uma bradicardia, taquicardia. É a mesma coisa. É assim que a gente faz.
Agora, se uma pessoa quiser fazer, vem aqui agora que eu faço aqui agora. Só para a gente ver, um só. Senão, daqui a pouco tem 50. Se vocês quiserem ver, eu estou transpirando aqui, porque eu estou sentindo calor. Agora, eu pergunto à pessoa, você quer que esquenta ou quer que esfria? Aí a gente mexe na energia. Agora, tem casos que demora, né? É o processo todo, é a sua potência volitiva. Volitiva, é a sua vontade. Entendeu? Aí vai. Agora, há casos desses que eu já fiz, que a gente mandava trazer cobertor ou manteau. Você sabe o que é manteau em francês, né? Mas, Valdo, você me perdoa falando essas coisas aí com você presente. A técnica, tanto para esfriar quanto para esquentar, você faz a fricção. É a vontade. Agora, é a vontade, mas a que fricção... manda, porque aqui é o que atinge mais rápido, que está na ponta. Matéria de chakra. Mas isso, por exemplo, que eu lembro que você uma vez comentou para esquentar, para esfriar também. Esfriar também. Faz da mesma forma? Não, isso aí depende do que você quer. Agora, eu direciono a situação para o processo circulatório da pessoa. Tá, e quando você faz essa fricção, você exterioriza as energias através aqui direto? Não, exteriorizo no meu estilo. Quer dizer, matar ou morrer. É matar mosquito com bomba atômica. Vai tudo. Agora, eu vejo que o negócio funciona a hora que dá uma névoa. Eu comecei a falar, a hora que eu comecei a fazer, deu a névoa logo, aí tampou tudo. Assim, então já deu, já pescou. Agora, isso, quase sempre no meu caso, você sabe de onde vem, né? Vamos acessar a situação. Agora, eu não sei o que é que aconteceu com ele, porque a gente nunca sabe da reação da pessoa. Tem cara que você vai fazer uma coisa dessa, ele morre de medo. Na mesma hora ele se encapsula automaticamente, é por instinto. Aí eu não sinto nada. Aí é o contrário, ele pode sentir, se ele está querendo o contrário, ele vai sentir o contrário, porque a vontade dele vai influir. Agora veja, isso demora um pouquinho, por quê? Não é fácil, é igualzinho a baixar a temperatura ou a hipertensão da pessoa. Ela está com a pressão arterial alta, você vai abaixar. E outra coisa, a gente faz abaixar na hora. É que você não mantém isso, não adianta. Entra a pessoa, o que ela faz, o que ela pensa, o que ela sente, as reações instintivas do corpo dela, isso aí é um problema. Agora, tudo isso influi em matéria de energia. Mas então... Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho em fatologia, na página 54. Linha de baixo para cima, questão epistemológica da identificação dos limites do conhecível e as representações subjetivas do mundo cognoscível, que é logo em seguida, e a última frase, que é a busca histórica da humanidade pelo desenvolvimento... Vamos por parte, igual o Jeff Estripador. Aqui, a questão epistemológica de identificação dos limites do cognoscível. A epistemologia, você sabe, é a ciência que estuda, no caso aí, a filosofia da ciência e outras coisas mais nesse sentido. Agora, o que se faz? A identificação dos limites. Quer dizer, até quando é que você sabe das coisas, até quando que é mateológico. A mateologia é aquilo que é obscuro, que você não deve perder tempo. Agora, depois, as limitações cognitivas individuais. Quer dizer, o que você estudou, qual a sua formação cultural, você é uma pessoa do altidatismo ou não. São todas condições que mostram qual é o quadro ou o currículo mental somático da pessoa. Agora, você falou mais uma aqui, qual que é? Representações subjetivas do mundo cognoscível. É logo em seguida. É a última. Logo depois das limitações... A busca histórica da humanidade... Lá em cima, as limitações, só leu as limitações cognitivas individuais, eu tinha pedido as representações subjetivas do mundo cognoscível. É a seguinte. As representações subjetivas do mundo cognoscível. Como é que você representa o seu conhecimento? Então, por exemplo, qual é a determinação que você dá para as coisas?
Qual a síntese, por exemplo, da análise que você faz de um livro? Tudo isso é as representações subjetivas do seu mundo cognoscível. O que é que você fala a respeito dessa temperatura que eu estava contando? Tudo isso é um problema íntimo, que a pessoa está expondo. O que é que ela é? Agora, essa autoexpressão mostra a realidade da pessoa, o nível que ela está. Né? O cognoscível é importante o estudo disso. Vocês estão vendo aí pela situação. E a busca histórica da humanidade é a última. A busca histórica da humanidade pelo desvendamento dos mistérios do incognoscível. Tudo que a humanidade tem feito é para isso. Agora, aqueles que são, vamos dizer, sabichões, costumam tapear os bobocas, os incautos, os impressionáveis, com o mistério, com o oculto, com o dogma, com a superstição, com o mito, as bobagens que existem por aí. Então, essa busca histórica quase sempre joga todo mundo na baratosfera. Porque se a pessoa cortasse os mistérios e o ocultismo e olhasse as coisas palpáveis, segurando a realidade com os dedos, a situação seria melhor. Mas a maioria vai pela emoção, vai pelo instinto, pensa igual bicho. Então isso nem sempre ajuda. O que falta na maioria dos processos da humanidade é uma coisa só, básica, prioridade. Você vai falar, não, está faltando isso está dentro da prioridade. Aí ela fala, não, está faltando isso, está dentro da prioridade. Tudo é um processo que está faltando, que é a prioridade. Então, o ideal seria, todo dia a gente olhar e falar assim, qual é a prioridade desse momento? Vamos ver o que é. Por isso que as minhas coisas são tudo determinadas. A minha prioridade hoje é cognoscível. Está tudo claro, não escondo nada. Tudo soco na cara e fratura exposta. Eu estava escolhendo o Macrociência desde que foi lançada a nova lista e vai sair amanhã. Ah, é? Vamos fazer força. Agora aqui, no seu livro Nossa Evolução, a afirmação de que apenas uma minoria de pessoas tem direito à assistência de um amparador. Poderia aprofundar um pouco mais o assunto? Isso aí não tem que aprofundar, não. Amparador só aparece para consim e toma conta da situação se essa consim faz assistência. Eles não perdem tempo com a pessoa durante muito tempo se ela pensa só em si mesma. De modo que quer encontrar um amparador, vai encontrar com o assistido. O amparador está sempre junto ao assistido. Nos casos de gestação, é bom a gente olhar, em vista disso, você vai ver que a maioria da humanidade não tem amparador, não é possível ter. É que, não é? Está faltando. Nos casos de gestação, em que a gestante tem muitos transtornos, como náuseas, vômitos, mal-estar, há indicação de falta de afinidade energética entre as duas consciências. Mas, como explicar que em muitos desses casos haja grande afeto e harmonia entre mãe e filha após o nascimento? Sabe, a maternidade, a maternagem, o instinto, o subcérebro abdominal faz milagres, prodígios. Lembre-se disso. Agora, se um fosse lembrar quem é o outro, por isso que eu falo, nessa hora não se pode falar nisso de autorretrocognição. Nem pensar. Sei lá se alguém lá não vai captar o negócio e vai ver. Isso aconteceu comigo. Eu tinha trabalhado muito com a mãe, com respeito à energia, que ela não está se sentindo bem perante o filho. A hora que ela foi cobrir o filho, ela viu a realidade, quem ele era, deitado na cama. Eu preciso voltar, explicar tudo. Assim, a dose foi demais. Quer dizer, eu não caprichei na dose, dei demais. A pessoa viu quem era. E viu que não sentiu bem o que é. Aquilo criou um problemão. Na hora, ali. Isso aconteceu numa cidade aí do interior de São Paulo. Não é fácil. De modo que essas coisas acontecem nas duas famílias. Agora, a maternagem, você sabe, é Disneylândia, romantismo, não é isso? É uma coisa lírica, muita arte.
É a arte do subcérebro abdominal. Recentemente parei de usar os fármacos que utilizava no controle da síndrome do pânico. Me sinto preparado para retomar o controle da situação, sem a ajuda dessas muletas. Muito bem. Mas, vez ou outra, sinto o sintoma da crise de pânico. É como se estivesse sendo preparado com doses homeopáticas. Você teria alguma dica para que eu possa extirpar de vez essa deficiência psicossomática? Vale salientar que estou iniciando a docência conscienciológica. A primeira coisa é o seguinte, olha aqui. Faz de conta que deu câncer no cosmos. Então, sumiu o cosmos. E daí? O chão não passa, ninguém morre. Então pensa nisso. Acaba com o negócio. Você é superior ao processo de qualquer medo. Tira isso. Agora, ó, a maioria de síndrome do pânico tem bicho atrás. Quer dizer, entrou areia. Tem uma pedra no caminho. Tem goteira. O que mais? Tem um boi na linha. O que mais? Na semana passada, o senhor fez um comentário relacionando o início do processo de reurbanização extrafísica com um ponto de máxima intoxicação do holopensene terrestre. Como mensurar quantitativo e qualitativo esse ponto de máxima? Foi depois da Segunda Guerra Mundial, 1945. Foi quando os nazistas mataram todo mundo de uma maneira técnica. Fizeram morticínio de milhões, tudo tecnicamente. Isso nunca tinha sido feito daquele jeito na história humana. Aquilo é o ponto máximo. A hora que usaram a tecnologia para matar demais, então, máximo, foi o ponto. Foi a gota d'água. Agora, eles já estavam esperando que essas coisas eram capazes de acontecer. Por isso que eles estavam preparando a situação. Aquilo foi o sinal que foi dado pela própria Terra para haver intervenção na reurbanização. Agora, foi a partir de 1945. Dando retorno, antes do senhor falar nas palmas da mão, eu comecei a sentir a minha extremidade mais fria, mãos e pés. Depois senti suado e formigamento. Agora, quando eu estiver fazendo o EV, desmentalizou a energia fria. Ele começou a sentir antes. Agora veja, mantenha seu espírito crítico, que o negócio é sério. Agora veja, a hora que eu li aqui, eu falei assim, eu vou fazer a experiência com ele. Isso foi o meu numerador para fazer, faz experiência com ele. Então, na hora que eu li, deve ser a hora que ele já estava sendo preparado lá para ela. Entende? Que eu li antes. Aí, eu vi antes. Então, eu falei assim, eu vou fazer a experiência com ele, porque ele está precisando para ele ver como é que é. Porque a pessoa tendo uma experiência dessa, ele vai ver se ele domina o processo, para quente ou para frio, depende do que ele quer. Tenha dó de nós que fazemos parte do povão, que se deparou agora com a conscienciologia. Está vendo? Por isso que é que eu quero fazer o negócio. E se esforce o máximo para tentar entender tudo que se passa nas aulas via internet. O senhor fala tanto em povão como se estivesse longe, muito longe de qualquer entendimento. Não, povão sou eu, é o Avindário que já foi embora, por causa da chuva, é o Adélio, que eu não sei, o Adélio que não está aqui, é o Luiz que está ali, é o Laíno Nosso que não apareceu, não, está aqui. É de conta que não está aí, né? É de conta que não está aí. Ele vai cruzar o processo. E por aí vai, e tem outros mais. Tudo isso é povão nosso. Agora veja. O senhor fala tanto em povão como se estivesse longe, muito longe de qualquer entendimento que chegue a ver com pessimismo a escala evolutiva. Sim, mas veja com otimismo. Se você já admite a escala evolutiva, você já merece nota 10. Já merece umas mangas maduras, etc. Tal. Chego a acreditar que nem próximo ao primeiro degrau chegaremos dessa forma. Não, você já chegou. Só de escrever, de reclamar, já mostra que tem personalidade. Peço-lhe, 2 pontos. Mostre o caminho para chegar nesse primeiro degrau. Como estudar e por onde começar o estudo da conscienciologia. Acredito que possa aprender alguma coisa se a oportunidade for dada. Tá certo. Então, a primeira coisa é a seguinte. Você já viu nossa evolução?
Se não viu, escreva para cá, dá os dados para a nossa Marta Lopes, que ela te manda um livrinho. É um manualzinho pequenininho, Nossa Evolução, sobre evolução. Olha aqui, não é a evolução do Darwin não, tá? Mas segue depois dele. Não é contra a evoluciologia do Darwin, não. Mas segue depois dele. Enfim, é aquele processo lá, ó. Escala evolutiva das consciências. Agora, o livrinho já te dá uma ideia do que é. O mais, qualquer coisa você vem aqui para a gente ter uma briga direta. Nós gostamos muito das vias de fato. Enfim, a gente cuspir no olho do outro. Isso é muito importante em matéria de realidade. Valdo, você comentou que nesse encontro que você teve com o enumerador agora recente, com o transmentor, que ele diz, você perto do que você sabia, o que você não sabia, para ele não era mais uma teologia, já era uma experiência. Eles têm muito mais coisa do que a gente. Então, o cognoscível dele é mais amplo, mais abrangente, mais profundo que o nosso. Outra coisa, de melhor qualificação. E esse limite, por exemplo, que a gente tem hoje, que entre a teoria, que nós já até de certo ponto admitimos, mas não temos nenhuma experiência, também não é mateologia para nós, esse desconhecido, tudo? Tudo aquilo que a gente... Uma boa parte por exemplo, que a gente estuda... Eu estava falando aqui com a Adriana, só de conversa dele até agora, já escrevi 4 verbetes. 4. E a coisa mais do que normal das minhas coisas, quer dizer, eu sou burro, eu não vi antes. A minha cognoscibilidade não viu isso. Autopensionização analógica, relação com sim consciência, autodecisão crítica, informação conscienciológica. Autopensionização analógica é o processo da análise que eu falei aqui sobre as ideias afins. A relação com sim consciência é a relação nossa com as consciências, quais os tipos que tem. Eu fiz a classificação mais ou menos de 4 tipos básicos, estou especificando tudo isso. Autodecisão crítica. Essa autodecisão, por exemplo, de eu querer levar para a televisão os processos que nós estamos falando aqui, que, sob certo aspecto, isso é uma autopromoção, é um pouco de cinismo da minha parte, é um pouco de, vamos dizer, cabotinismo da minha parte, que vai ter meu nome nessa história. Mas... isso é autodecisão crítica. Estou explicando por que a gente é assim. Outra autodecisão crítica. O que é que eu nunca andei a cavalo? Isso aí cria um determinado, você está entendendo? Problema, fissura, streamlink, sabe, dos outros. A hora que a gente fala uma coisa dessa. Mas é preciso dispor. Nós não podemos ter medo de expor a situação. Aqui o negócio da pergunta que estava aí. A gente não pode ser covarde. É justamente a autodecisão crítica. Agora veja, eu já tenho 5 verbetes sérios sobre decisão e determinação. Mas esse aí, com o que eu estou colocando lá, não tem nenhum. Eu já arranjei 6 itens para colocar no argumento. Agora, a informação conscienciológica. É a nossa informação, que eu vivo falando isso há muitos anos, mas nunca esclareci. Por exemplo, existe um crescendo, que eu já tenho anotado há muito tempo, que é a imposição que passa para a persuasão e que na terceira condição é informação. Então, presta atenção. Imposição, persuasão, informação. Por isso que eu precisava de ter aqui um quadro grandão aí. Eu queria para escrever isso aqui, que o povo vai tudo entender na hora que eu fizer. Eu sempre dei aula, às vezes com um quadro na mão ou qualquer coisa nesse sentido. Aqui não tem. Eu me sinto meio aleijado, meio deficiente físico, sabe? Agora, então, veja, informação conscienciológica. A imposição é aquela feita pela igreja através do dogma em cima das pessoas. A persuasão é aquela feita pela lógica da filosofia em cima da pessoa para defender uma escola filosófica. Você está entendendo? Existe também o processo da persuasão do dogma científico em cima da pessoa na universidade. Não, tem que ser feita assim. Toda experiência é não participativa, que é uma tolice, ó, desse tamanho. Agora veja, a comunicação é a nossa.
Você não interessa, não quer impor nada para ninguém, não quer persuadir, não quer convencer, banana. Quem quiser que pega, quem não quiser que não pega. E acabou, pega ou larga, o problema é da pessoa. Isso é a conscienciologia. Agora, eu sempre falei isso, mas nunca especifiquei essas coisas bonitinhas, com detalhes, que é o negócio da aproximação simples. Então, isso também eu estou escrevendo lá, bem claro. A diferença nossa da conscienciologia é justamente isso. Nós comunicamos, nós damos a informação, a gente passa o informe. Pega ou larga, o problema é seu. E outra coisa, isso tem que ser feito pelo princípio da descrença. Você tem que fazer a experiência e ver. Eu estou certo ou estou errado? Você está de acordo comigo ou está contra? Qualquer coisa me esqueça. Tá bom. Então, veja, a partir de um processo desse, a vida fica mais tranquila. Você não precisa estar defendendo seus caraminguás mentais somáticos. Agora, o que provocou toda essa abertura assim, de conhecimento para você, de autocognição, nesse encontro com... Não, é porque eu sei disso tudo e já falei tudo perto. Mas estava faltando essas fichas no puzzle. Até agora eu descobri 4. Ele me falou para ver isso. Sabe por quê? Eu também estou mexendo com muita coisa, né? Já está com 1.600 e tantos verbetes. Isso aí já embola o meio de campo, é muito material. É o mesmo... Agora, o que melhora é que agora é mais fácil. Você pode fazer o problema do autoplágio, das ideias, você vê tudo. Mas agora dá muito mais trabalho. Todos esses temas que são comuns, eu tenho que ver tudo que eu já falei. Mas, em compensação, eu faço uma listagem dessa de 15 itens na revisiologia que liquida com o assunto, em matéria de argumento. Agora, Valdo, o que ele provocou em você, o mecanismo que ele desencadeou em você, é o mesmo que se desencadeou em gente? Mas não é só isso. Por exemplo, ele chegou, deu aquelas ideias, eu sento ali, começa a brotar tudo quanto é ideia da história toda. Eu fiz 3 verbetes desses, um depois do outro, assim, a ideia. Eu não tenho tempo de escrever. Não dá chance. E se eu for olhar, tem muito mais. Por quê? Ele fertilizou meu óleo pensênio. É um óleo pensênio. Não tem jeito. Agora veja, esse povo tudo é assim. A nossa amiga, sabe, a monja desse jeito. São vários aspectos. Agora, ele tem um potencial muito grande, mental somático. De qualquer forma, Valdo, essa fertilização, ela sempre vai depender do terreno, né? Agora, uma coisa muito interessante nisso é o seguinte, Omar. Na hora que tem um processo de mental soma, não há fenômeno de energia, isso é secundário. Acabou tudo. Parece que você chegou no negócio supra-energético. Então, acabou a matéria, mas acabou a energia. Ficou só a consciência. Entendeu isso ou não? Então, veja, você sobrepaira o processo. Por exemplo, não precisa de abaixar a temperatura ou suspender. Entendeu? Outra coisa, você começa a ter a impressão que você não tem corpo, que você não tem nada. Isso dá até problema, porque você tem que sintonizar bem por causa do processo da computação, senão você não escreve. Paulo, você fala então que a chave é a energia, mas sem o desenvolvimento paralelo mental somático não adianta nada. O mental soma é que comanda essas coisas todas. Agora, a fertilização mental somática é a melhor coisa que pode ter. É aquilo que eu sempre falava, se um dia você encontrar um serenão pela frente, o que você vai perguntar para ele? É saber usar a fertilização. Qual a sementeira dessa história? O que você vai aurir de conhecimento nisso aí? Como é que fica a situação? Agora, o melhor da história, esses 4 verbetes eu já falei nesse assunto. Mas não os argumentos que eu vou usar. Agora, essa modificação de argumento é que ele deseja. Eu estava achando que eu estava sendo excessivo. Ele falou, não, você está começando. Eu não desanimo, eu não sou do negócio do desamo, não. Vamos em frente, vamos ver a situação. Mas eu estou pensando que já estava com excesso. Ele falou, não, você está começando. Tem muito mais coisa. Tanto esses 4,
Como é que eu não vi isso? Agora, por exemplo, você podia virar e falar assim, não dá para colocar isso tudo no verbete só, fazer uma coisa grande, não resolve. A hora que eu picoto, é isso que eles querem. Você picotando, acabou. Agora, é lógico que isso aí vai exigir, no tapa, uma abrangência da abordagem inteligente da pessoa. Se ela não tiver uma possibilidade abrangente de abordagem, ela vai ficar lacunada, ela não vai ver tudo que a gente escreveu. Por isso que a Enciclopédia é muito inteligente nesse aspecto. Você está entendendo, né? Não adianta juntar tudo. Aí fica o quê? Adorno. Tudo embatumado. E o termo seria esse, embatumado. Quer dizer, é você chegar no supermercado e não tem as gôndolas arrumadas. Está aquele montão de coisa. É isso. É isso que é o livro dele lá. Igual o meu, não. Tem as gôndolas, tem os negócios, fala tudo, a legenda, para onde você vai, o que vai acontecer, como é que é. Tudo, as coisas todas próximas, que são mais ou menos equivalentes ou aproximadas, ou que seja afins. Então, tudo mais próximo, mais próximo, mais próximo, mais próximo, mais próximo, mais próximo. Hein? Pois é. Agora, o problema todo é esse. Isso aí... Então, ele me abriu o jogo. Não, isso ainda está pouco. Agora, você já pensou? Se a gente arranjasse, por exemplo, vamos colocar alguns milhões de dólares nessa história, arranja 500 pessoas para fazer pesquisa. Cada um junta 10 desses 500, então faz 50 equipes. Do jeito que é que eu tenho as equipes. A gente paga tudo para esse povo. Durante 10 anos vocês vão fazer isso. Nós teríamos o teto máximo da história, mas tinha que seguir as nossas técnicas. Não adianta fazer as pesquisas que a ciência faz. Não é por aí. É muito pequeno. Agora, já pensou 50 equipes dessa funcionando? Se eu vivesse mais tempo, era isso que eu deixaria fazer. Mas agora teria que ter dinheiro para sustentar. Eu pensei isso na década de 70, quando eu comecei a fazer meu pé de meia maior, etc. Mas depois eles falavam para mim, não entra nessa que não dá, porque tem muito mais coisa para ser feita antes disso. E eles tinham razão. De lá para cá, o que eu já não fiz, já tem 40 anos. Né? Muita coisa eu tive que fazer depois disso. Senão vocês não estariam aqui. Se fosse uma coisa já assentada, tudo bem, mas não é. O negócio nosso que é difícil é ser bandeirante. Sabe como é que é? Abrir caminho. É a coisa nova. Então isso exige, né? Você tem que criar a massa de manobra e outras coisas mais. A massa crítica, a estrutura, a infraestrutura, o arcabouço, o mecanismo e equipes. Não tem jeito. Valdo, não tem jeito de evitar essas etapas, porque, por exemplo, essa informação que você recebe, transitar dentro do seu paracérebro, já tem que ter um caminho anterior feito, de alguma forma, senão ela chega... Agora, por exemplo, uma pessoa lugar. pode falar assim, por que você não troca de lugar com o transmentor? Ele vai fazer esse trabalho que você está fazendo. Mas quem é que vai fazer o trabalho dele? Se passar o trabalho dele, eu não faço nada aqui. Você está entendendo ou não? Se a gente fosse trocar os papéis, eu teria que ficar no lugar dele e ele no meu. Isso tudo ia dar certo. Que eu não sei fazer os negócios dele. Aí ia furar. Então, ia ser um problema. Então, tem que ser uma pessoa chã, mais baixa, que é o meu caso. Você está entendendo? Para ter contato com aquilo que o povo está reclamando, o povão. O povão é a massa humana impensante. Quer dizer, tem que ser do meu nível. E ele já deu um gap. Já está mais difícil. Você está entendendo? Então, veja, tudo tem sua razão de ser, tem a hora certa, no local certo, com o jeito certo. É aquilo que está sendo podido, ou que se pode, ou que é possível fazer. É a saída. Valdo, na página 55, em mitologia, a mitoplastia inerente à autocognição.
toda a autocognição, Luiz, você começa a entender uma opção de coisa nova. Tudo isso que é novo vai contra aquilo que é superstição, que é mito, que é ilusão, que é fantasia. O dogma, por exemplo, de religião, as fantasias dos idiotismos culturais, tudo isso, então, vai sendo limpo, sabe, exaurido. Há uma anulação, há uma eliminação dessas coisas. Isso é justamente o processo da mitoclastia. Mitoclastia quer dizer, é derrubar os mitos, liquidar com eles, eliminar, destruir, implodir. Falando em linguagem de Hollywood, é meter em implosão, acabar com aquilo. Você utiliza muito essa palavra mitoclastia no 700, lembra a tradução? Agora, a mitoclastia inerente à autocognição. Quanto mais você sabe, mais mitos você vai acabar com eles, você vai anular os mitos. E outra dúvida, Valdo, aí na mesma página, 5.5, na teorologia. E o último item, a teoria do esgotamento dos campos do cognoscível intrafísico na serenologia. A teoria do esgotamento dos campos do cognoscível intrafísico na serenologia. Na serenologia, o processo transcende o processo intrafísico, ou nível intrafísico nosso, e então há um esgotamento disso aí. Então, por exemplo, você começa a ter uma cosmoconsciência, tem uma porção já de princípios ou afirmações que perdem a razão de ser. O processo é muito físico, humano, acanhado, pequeno, não interessa mais. Isso é o caminho da serenologia. Então, o cognoscível do serenão é bem mais amplo que o nosso de pré-serenões. Você pode dar um exemplo dessa teoria aí? Sim. Por exemplo, você estava perguntando aí antes, o nosso português e o conscienciês. Muda tudo. Acabar, por exemplo, com o signo, isso é uma loucura. A semiótica, os sinais, a simbologia, isso é uma loucura. É muito acabamento, é muita anulação de uma vez só. Precisa haver muita explicação para isso. Nós não estamos ainda acostumados, por isso que o negócio é da base da mateorologia. Gente, eu falei sobre o negócio da chuva, o povo começou a aparecer, ó. Aumentou o dobro daquela hora para cá. Está vendo? Nada como a gente falar. A vergonha na cara ainda existe. Isso é um fato. Não, vocês viram, ó, aumentou aí, ó. Olha lá, encheu. Que negócio é esse? Obrigado. Mas veja, já tem exatamente 1 hora. É 1 hora já. Quer dizer, isso é a turma dos retardatários. A metade hoje é de retardatário aqui do nosso planeta Tertúlia. Não é isso? Professor Valdo, sobre esses grupos de pesquisas, você poderia falar mais? É mais ou menos o que tem hoje em tese, no ciclo, essas equipes? Mas, por exemplo, já pensou se eu pegasse vocês todas das 45 e pagasse um salário, fizesse um contrato de 10 anos, e a pessoa só vai cuidar daquilo dia e noite, sob orientação da gente. Mas independente do salário, enfim. O problema para a pessoa não se preocupar com isso. Mas ela fica full time, aí é que é. Por exemplo, é o que a turma faz com o publicista. Coloca tudo, não, vamos fazer a tecnologia, tem que melhorar nisso. Dinheiro, nesse caso, vale a pena. Mas independente disso, obviamente que é uma coisa importante, a minha dúvida é em relação ao teor dessas equipes. É mais ou menos o que tem estabelecido em tese no ciclo ou não? Seria mais ou menos por aí, mas é uma coisa mais ampla. A gente ia fazer os objetivos de estourar a cabeça de todo mundo. Lógico. Especialidades, assim, por especialidade? Não é isso, fazer, por exemplo, um levantamento atual de determinado item. Isso aí. Que não tem. Não, é porque isso significa, pensar nisso significa na continuidade da Conscienciologia, pensar, fazer pesquisa. Quer dizer, dia e noite.
diuturnamente. Aí nós vamos longe com isso. Por exemplo, pega aí 50 caras desses e vão fazer o levantamento, tudo quanto é aparelho que eles já usaram para mexer com a cabeça da pessoa. 50. Mas sabendo o que é que nós queremos. Tem que ter uma priorismose nisso. Nós vamos verificar se tem isso ou se não tem. A hipótese é essa. Vamos ver o que é que dá. E por aí vai. Comprar tudo quanto é aparelho nesse sentido. Os aparelhos, por exemplo, da neurociência. Põe tudo aí para funcionar em cima. Nós vamos longe. Agora, na década de 70, eu pensei alguma coisa nesse sentido, mas o nosso amigo não entra nessa. Foi quando eu estudei os negócios com o César Lattes. Foi isso também. Eu queria fazer umas coisas nesse sentido. Ele mesmo falou, não entra nessa. Professor... Isso está muito longe, a realidade não dá. Sim. O senhor já tem essa lista desses assuntos? Está aí na enciclopédia. Olha que de vez em quando eu faço umas perguntas. E tem outras perguntas que são hipóteses. Olha as hipóteses, a teoria. Pega uma hora no computador e vê teorias e hipóteses. Você vai achar uma opção de ideia já. Tudo para ser feito. Agora, mas não é só isso. Pergunta a qualquer um que já estudou um pouco mais de conscienciologia, que está cheio de perguntas para a pessoa responder, que ela não sabe, do jeito que eu tenho. Qualquer um aqui tem. É muita coisa que a gente quer saber. Não, essas 50 pessoas que o senhor queria chamar, já quer dizer, teriam 50, porque tem um monte de questionamentos, várias temáticas. Já. Uma vez eu fiz um grupo, 70 pessoas, e veio para fazer pesquisa. Isso foi logo no início, eu não sei se vocês lembram disso. Daquilo só apareceu uma pesquisa que prestava. Aí eles falaram assim, espera daqui uns 20, 30 anos, vamos ver o que vai acontecer. Por agora você não tem gente. 70 pessoas pegaram a pesquisa. Teve só um que saiu alguma coisa. Essa saiu nada. Professor, o critério... só uma pesquisa... Aqui, ó, as pessoas que têm interesse na consciência, em geral, não estão preparadas para fazer pesquisa. O problema é esse. E quais seriam os pré-requisitos? O pré-requisito é estar preparado, é trabalhar para isso. E outra coisa, a gente teria que pagar para a pessoa ficar para isso. Então, a primeira coisa, nós vamos pagar, então primeiro vamos dar um curso. O que a pessoa vai fazer em matéria de pesquisa? Dar um curso para ela. E agora acabou. Durante 10 anos você vai fazer isso. O que tem? E é um contrato, fazer tudo assim, assinado. E isso pode ser que no futuro vai acontecer isso aí conosco. Por que não? Esse curso está pronto? Mas não, a coisa mais fácil. Aqui. Arranja o dinheiro e o resto é fácil. Por exemplo, agora, esse processo de colocar na televisão, só isso aí já pode ajudar, mas precisa ter dinheiro. Eu vou saber. Eu estou esperando aí que o Guedes e a Flávia apareçam para mim conversar com eles sobre isso. Eu estou querendo me atualizar nesses dados, quanto que está a situação, a tabela de preço. Dentro da cosmoética, quero que você aprofunde a questão do autorrespeito dentro da assistência. Quando há intrusão de consciência, a pessoa fica mal, necessitando de ajuda de outro para desassediar. O que você quer? Isso aí é o clássico, isso vem desde a antiguidade. Parece que o Cro-Magnon já era assim. Então, o problema todo é coisa muito antiga. Agora, a situação toda que tem é o seguinte, o autorrespeito que a gente tem que ter mais é com a pessoa que está passando aperto, né? Mas a gente tem que também ter respeito para os assediadores, porque às vezes é uma concener que não está com má intenção. A gente tem que entender isso tudo. De modo que a coisa é mais embaixo, é complexa, é séria. De modo que vamos ajudar tudo que a gente puder, sabendo priorizar o essencial. No caso de uma mãe que teve 2 filhos, uma filha e um filho, e nas 2 gravidezes teve pré-eclâmpsia, as 2 gravidezes com os mesmos problemas, como se fosse uma, a repetição da outra, no entanto, com o filho, e o relacionamento é ótimo, mas com a filha, muitos conflitos. Nesse caso, o que representaria o problema de pré-eclâmpsia? A primeira coisa é o seguinte, aqui é preciso de ver quem é que nasceu primeiro, foi a filha ou o filho? Tem que ver isso aí.
Porque se é a filha que tem conflito, mostra, se foi ela primeiro, ela já deixou o campo minado. Quando o outro veio, já deu conta. Se foi ela segunda, é porque ela queria vir primeiro. Ele veio primeiro, já criou problema. Isso aqui é um caso clássico de processo de eclâmpsia e de problema de, sabe, antagonismo energético. Isso é bem claro. A hipótese que você está dando aqui é bem clara. Agora, a pré-eclâmpsia mostra que houve algum amparo, alguma coisa que não chegou a estourar tudo. E os 2 filhos conseguiram nascer, quer dizer, isso aí é bom. Agora, os 2 filhos que eu estou falando, se eles forem separados, são 2 gravidezes que você está falando aqui. Então, é preciso ver, se foi a filha primeiro, ela chegou e incendiou o processo. Já ficou energia negativa. Quando o outro veio, já caiu no buraco. Se foi ele que nasceu primeiro, a intrusão dela já criou problema desde que nasceu. E aí, quando ela chegou, já estava tudo alterado mesmo, que as energias já são contra. E, ó, é ela que não tem conflito com a mãe. Então, é um negócio para se estudar. Agora, isso aí era o caso de chamar os 2 filhos e a mãe. E a gente posta testemunho em torno. E abrir o jogo antes que dessomem, para aproveitar os corpos. Já que tem pré-eclâmpsia, agora vamos aproveitar os corpos, né? Ver se entrosa enquanto está por aqui. Isso aí vale a pena pensar. Professor, página 55, tecnologia. As técnicas hermenêuticas. As técnicas hermenêuticas. A hermenêutica é a técnica de fazer a interpretação das coisas que você analisa. Sim. Então é tipo exegética, é uma análise para chegar a alguma síntese oportunamente. Sim. Então veja, é uma investigação, aí no caso é uma pesquisa, é o aprofundamento de observações para você tirar conclusões de partes e do todo do objeto de pesquisa. As técnicas seriam, então, investigação, pesquisa, e o que mais? Sim, tudo está nisso. Hermenêutica é a interpretação disso, Sim. é análise, é analíticologia. Também. Está entendendo? Uma outra coisa, professor, eu gostaria, na mesma página, de fazer um relacionamento entre efeitologia e ciclologia. De efeitologia seria os efeitos datares tornando compreensível a complexa realidade consciencial. Com o ciclo de ciclologia, o ciclo pesquisístico de construção, reconstrução conceitual a partir da expansão do conhecível. Pois é. O que é que você quer? O que você não entendeu aí? A relação, porque pareceria que justamente... Escuta, os efeitos datares tornando compreensível a complexa realidade consciencial. Se você tem que esclarecer os outros, você vai esclarecer, quer dizer, a coisa vai ficar clara, límpida, alguma coisa vai aparecer. Uma verdade relativa vem à tona. Você está puxando isso para mostrar o que é. Agora, o ciclo que você quer, o ciclo pesquisista da desconstrução, reconstrução, a partir da expansão do cognoscível. Na hora que você faz isso aqui, você destrói uma porção de besteira, que são os mitos que eu estava falando para ele. Tem relação? Eu acho que for... Não, tudo tem relação se você pensar. Dos efeitos datares, a isso? É lógico. Isso. São as consequências de você saber um pouquinho mais da realidade. Isso tudo, quando a gente sabe uma coisa nova, alguma coisa foi destruída. Por isso que tem a cosmoética destruída, ou destrutiva. Mas aí entra a neossinapsologia? Pois é, entra em tudo. Aí vem a sinapse, vem as novas ideias, associação de ideias, melhora a sua atenção, aprofunda o modo de observar a realidade do mundo. Entende? A visão do mundo, como é que chama? Weltanschauung. É certo? É o Deutsch. Sim. Folha 54, página 54. Sinergiologia.
Autocognição, autopacificação. O caso é o seguinte: quanto mais a pessoa aumenta a cognição, ou seja, o conhecimento do cosmos, mais pacífica ela vai ficando, porque ela começa a entender qual é o bastidor, ou os bastidores da existência, da vida. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, todas as perguntas clássicas da filosofia, ela começa a responder dentro de um nível mais avançado. Com isso, então, há uma pacificação íntima. A pessoa já começa a ficar mais reflexiva, ela já tem reflexões mais profundas, ela deixa de ser bicho, ela não fica desassossegada mais. Há uma harmonia íntima maior que se comunica nos atos que ela desenvolve, nas coisas que ela faz, a atividade, o ambiente, melhora o holopensene que ela vive, a psicosfera dela melhora, o porte dela melhora, que é a força presencial. Enfim, é esse esclarecimento que é a Tales, que melhora a inteligência da pessoa por conhecer. Quem conhece, entende? Melhora. O ignoto, que é a ignorância, só piora. Agora, o conhecimento aumenta tudo. É como se a pessoa arranjasse olhos. Em vez de poros, você vai ter olhos. Em cada poro, você tem um olho. Então, essa é a realidade do processo. É isso aí que a gente chama a omnivisão extrafísica. A cosmoconsciência permite isso. Então, você entendeu mais ou menos, né? O nível disso aí, como é que ficou? É a autocognição, a autopacificação. Isso é um fato, é uma consequência natural de conhecer, de saber, de entender, de apreender. O processo é apreensão. Tudo tem um biofeedback nessa história. Agora, o parabiofeedback, é a parabiologia da história, é o holossoma. O holossoma implícito. Até a pessoa ficar só com o mental soma. O negócio nosso é perder isso tudo. O problema é que a gente perde. Depois a gente readquire, é um problemão. Você perde esse corpo. O ideal seria perder o corpo, não pensar mais nisso. Mas daqui a pouco você arranja outro, quer dizer. Então o ideal seria ficar sem isso. É a base de tudo. Então, a cognição é muito importante. Você olha bem a situação como é. A cognição, ela começa melhorando a organização. A hora que você está colocando o material lá, veja bem a sua organização, do detalhe. As palavras, as pastas, o modo de colocar, a estante, a colocação, o nível, o jeito. E depois eles começam a rir do monk. Quem é o maior monk que eu conheço, por exemplo? É a monja. Ela tem mais toque do que todo mundo, quer dizer, tudo dela é arrumado. Ela não erra nada, tudo ela pensa com antecedência. Quer dizer, isso é terrível você pensar uma coisa, mas é a evolução. Mas você veja bem, como é que você... O carrinho, a caixa, a pasta, os temas, a colocação de cada um. Presta atenção. A hora que você colocou na estante, olha o modo que você trabalhou com aquilo. Eu estava te observando. O nosso amigo faz a mesma coisa que você. Ele também, se for mexer, vai ter que fazer a mesma coisa. Então, veja, há uma orientação de tudo. Isso é Tales. Isso é esclarecimento. Isso é saber com equilíbrio. Saber com equilíbrio. Professor, o binômio autocognição, autopacificação do sinergismo, além do processo intelectivo educativo, que o senhor falou um verbete anterior. Aí, qual que é mesmo? Aí o binômio que ela falou?
Sinergismologia, o binômio autocognição, autopacificação. Ah, sim, a sinergia. Ah, você está falando autocognição, isso eu já falei. O que você quer? Se advém do processo intelectivo educativo que o senhor numerou. Sei, mas isso aí é o processo educativo, tudo é educação, né? Sem reeducação, não há evolução. Nós precisamos da reeducaciologia. Isso é que é o caminho da evolução. Tá bem. Reeducaciologia, evoluciologia são sinônimos aí para mim. Tá bem. Tá certo? Tem alguém que está com o microfone aí? Como é que é? Algum? Nada? Valdo, aqui em cima. Você poderia falar de algumas dicas para nós na classificação dos erros e acertos, dos nossos erros e acertos? Como classificar, como trabalhar? A primeira coisa para classificar isso, seria bom a pessoa ver o que é que tem de erros e acertos, ou acertos e erros, a partir da emoção. Depois ela coloca, então, o discernimento do processo intelectual. Com isso, a pessoa pode fazer uma boa classificação no laptop. Agora, começa por aí. Agora, veja, vamos começar, por exemplo, analisando uma coisa de emoção. Então, o que você colocaria nisso? Porão consciencial. Subsérvio abdominal. Entende? Lavagem subcerebral. Apriorismose. Para algumas pessoas, teria que colocar interiorose. E outra coisa, monovisão. Isso aí só, até aí já, o Ned já morreu, a família dele toda, não sobrou mais nada. Agora pensa nisso. Se tem erro correspondente a isso aí. Se a pessoa já evoluiu muito, ela vai caminhar para outras coisas. Então, aí vamos entrar agora na auto-organização. Como é que fica a auto-organização? A disciplina da pessoa, a auto-organização emocional, a auto-organização intelectual, a auto-organização energética, a auto-organização parapsíquica. Como é que fica isso? E por aí a coisa vai. Com isso você pode acertar muito. Agora, depois você começa, você sai do assunto. Igual você, por exemplo. Você hoje está fora do assunto. Nós aqui, estamos dentro de uma plateia. Você está fora. Você, então, está com conhecimento transversal. Que é o que a gente está falando aqui. Olha lá, ele é transversal. Ele está fora. Você está extra. Você está entendendo? Então, começa a estudar toda a cognição transversal. O que é que tem? Então, aí, faça comparações, vê aquilo que você sempre julgou fora e você vai fazer um planejamento atualizado. Vai ver se aquilo tem valor ou não hoje. Por quê? Eu estava certo quando fiz isso? Quer dizer, tudo aquilo que você desprezou, você faz agora um levantamento e vê que às vezes você julgou fora alguma coisa que ainda tem valor. Estou falando em matéria de ideia, não é bagulho energético, não. Estou falando de filosofia, princípio de cognição mais sério, uma escola de conhecimento, entende? A escola de Turim, por exemplo, lá, do nosso amigo Bob. Vale a pena esquecer essa escola ou eles tiveram uma coisa que vale a pena estudar? A escola de Turim. Essa não é muito falada. Eles falam muito em Frankfurt, Roma, não sei o que é, mas Turim eles falam um pouco. Você entendeu, né, mais ou menos? Eu tentei fazer uma associação com o processo de tornar cognitivos os erros, porque muitas vezes a gente erra, e hoje de manhã eu estava em casa estudando isso, né, a questão dos erros, os meus erros, classifiquei os últimos erros de 2008, 2009 e 2010. E quando eu cheguei aqui na tertúlia, eu vi que o tema era cognição, quer dizer, tornar isso cognitivo. Uma dica que talvez você ainda não tenha pensado. Você junta os erros e olha qual é o denominador comum deles. Às vezes você vai descobrir o nó górdico da história, o que é que está fazendo, pela base, entende? Tira a raiz do negócio.
a raiz quadrada, ou noves fora, qualquer coisa aí de aritmética, que chega a uma síntese numérica ou quantitativa, e no caso, qualitativa. Olha a síntese qualitativa do processo, que ajuda muito. Então, o problema todo é reducio ad absurdum. Vê o que é que tem de loucura nisso tudo. Aí você vai ficar com o filé mignon, aquele que interessa. É o que sobrou. Agora, tudo a gente tem que fazer um rescaldo. Não tem jeito. Tem que levar para o liquidificador e ver o que sobrou. Que é o suprassumo. Não é o sumo do sumo do sumo. É um caminho. Agora, o problema, gente, todo mundo que começar a fazer pesquisa intelectual vai melhorar. A pesquisa intelectual é ótima. Agora, quando é que a pessoa vai notar que ela está melhorando? A hora que ela passa o gargalo. Que hora que ela passa o gargalo? É a hora que ela não pode deixar de pensar intelectualmente. Pensar intelectualmente, presta atenção, isso não é redundância, nem é pleonasmo, tá entendendo? Pensar intelectualmente, presta atenção. É a pensionização do P. A hora que a pessoa entrar nisso, ela não vai querer deixar mais. Aí, tem muita coisa que vai perder a razão de ser. A comédia, sabe? O processo da paródia, tudo vai perder a razão de ser. A pessoa vai querer coisas mais sérias, mais substanciais. Não é? A maioria dos filmes não tem mais razão de ser para ela, ela vai selecionar mais tudo. Música, a maioria vai virar uma barulhada, ela já não quer saber. É um problema. Então você veja, viver na Terra como pré-serenão avançado não é fácil. Por isso que eu tenho pena do serenão, porque ele aqui deve passar aperto. Se um pré-serenão avançado ou uma pré-serenona avançada já tem aperto, presta atenção no serenão. Por quê? Tem que dispensar a maioria das bobagens em torno. É muita moldura e ficar com as mensagens. Agora, a sua pinacoteca vai ficar o máximo. Só a essência. Você dispensou as molduras, o secundário, aquilo que não interessa. Agora, ó, lembre-se daquilo que nós falamos essa semana, que o nosso amigo transmentor esteve aí. Dicionário analógico das ideias afins. Olha em numerologia, olha as associações de ideias, olha a cosmovisão. Se você seguir só essa técnica aí dele, acabou. Você chega a tudo que presta, o que não presta, o que está errado, o que está certo. O que interessa hoje daquilo que já está demodé, que está ultrapassado, que não interessa mais. Professor, agora, você pode lembrar das nossas técnicas que nós usamos todo dia. Detalhismo, exaustividade, circularidade. Quem é que falou? Eu aqui. Esse é o critério que faz com que cada consciência não possa, como o senhor se referiu aí, trocar de lugar com um evoluciólogo? Essa a finalidade? Cada um de nós tem um gabarito, tem um fôlego. E as funções que se exigem para isso têm que ser adequadas. Né? A pessoa tem que estar... No refinamento. Um certo perfil para aquilo, senão não dá. Eu não dou conta daquilo que ele faz. Claro. Ele daria muito mais para fazer as minhas coisas, mas em compensação, o gap dele com os outros ia criar muito mais problema. Pois é. Eu esperei só 2 gerações, eu teria que esperar quantas? Mas, na verdade, não é queimar etapa. A verdade é que vai substanciar o caráter da consciência, de cada consciência. Agora, o caso é ver qual a essência de cada um. Nós somos bichos, mas somos bichos inteligentes. Tem que dar valor para essa inteligência do bicho. Esse é o caminho.
Agora, tem muita gente que dá mais valor para o bicho, entende? E outra coisa, se você fala que ali a pessoa não está sendo inteligente, acha ruim. É isso. Professor Waldo, aqui. Sim. Como é que a gente faz, então, esse mergulho nesse dicionário? O que a gente vai ter que enfrentar? Porque se o senhor está só começando, a gente... Por exemplo, você acabou de perguntar, como é que faz isso? Então, isso aí é o know-how. Então, vamos agora fazer o know-how. Fala aí. Know-how. Modus faciente. Modus operandi. Só de falar, estou falando até agora do estrangeirino. O que mais? Tecnicalidade, tecnicidade, tecnicismo. E por aí vai. O que mais? Mas a minha dúvida é a seguinte, por exemplo, a gente vai estudar o dicionário analógico. Como é que a gente destrincha? Porque mesmo lendo aquela associação de ideias, aquelas que a gente não tem, aquilo não guarda, não fica tudo na cabeça da gente. Você pode enriquecer o que está lá. Se você for ler o dicionário analógico e achar que ele está bom demais, mostra que você está muito fraco. É o caso. Pois é. É o caso. Tem que aumentar. Vamos admitir que é o caso. Tem que aumentar. Agora, pega alguma coisa que você acha que você sabe e olha lá no dicionário. Se ele ainda é muito superior ao que você pensou, você ainda está muito fraquinho. Dicionário analógico é terrível. Mas, vocês sabem que na década de 70, por exemplo, às vezes eu recebia lá em casa, na minha biblioteca, gente que fazia pesquisa, cientista, tudo isso. Eu fiquei besta, desde as primeiras vezes que eu falava em dicionário analógico, e o cientista lá, de alto gabarito, dentro disso, dentro daquilo, área de astronomia, área da física, área de biologia, ele não sabia o que era. Quer dizer, eu falei assim, nós estamos perdidos. Agora veja, de lá para cá, de 70 para cá, parece que o ensino do Brasil ainda piorou mais. Então, como é que fica isso? É fogo, a situação não é fácil. Não seria agora, dicionário analógico, o povo não sabia o que era isso. Eu não vou citar os nomes aqui, mas nome é até eminente, grande. Não sabia nada. É duro. Tem certas coisas que a gente entende. Por exemplo, chega aí uma pessoa que foi bibliotecário há muito tempo. Então eu falo sobre biblioteca. Ela não sabe o que é, que a pessoa não sabe o que. Isso às vezes é normal. Ela não deu para estudar o que era, porque no lugar que ela trabalhou com os livros, não tinha aquele nível de erudição da história. Mas veja, isso está no dicionário. Quem mexe com o livro devia saber disso. No entanto, essas coisas ocorrem até hoje. A pessoa não sabe o que é biblioteca. É uma coisa óbvia. Agora, se você fala assim, onde é que você tem os livros raros? A pessoa sabe. Onde é que tem os livros mais caros que você tem? A pessoa sabe. Tudo isso é biblioteca. Não sabe nomear, entendeu? Agora veja, dentro do processo de biblioteca, isso não tem desculpa. É imperdoável, você não acha? A mesma coisa é o processo aí. Se uma pessoa está fazendo pesquisa, às vezes abrangente, uns negócios mais sérios, e ela não sabe o que é um dicionário analógico, não dá nada. Está tudo fora, está faltando alguma coisa. É igualzinho, por exemplo, lá, dentro da área, na matemática lá da Rosa, chega lá e pede para a pessoa multiplicar. 4 vezes 4, quanto que é? E ela erra. Está danado. Vai dar um desânimo em você para mexer com essa pessoa, que você não vai querer saber de nada dela. 4 vezes 4. Aí ela fala assim, não, isso aí eu não sei porque você está falando, é aquele tipo de jipe, eu sei, existe isso. Mas não tem nada a ver comigo. Eu não sei o que é 4 por 4. Aqui, professor Waldo. Sim. Fiquei pensativa e incomodada com essa colocação do senhor a respeito dos grupos de pesquisa, né? O quanto poderia ser excelente não precisar se preocupar em trabalhar e participar de um grupo desse. Então, qual é exatamente o trafal do grupo que a gente não consegue ainda ter essa condição? Não é nada. Quem vê o dicionário
de ideias afins. O que a gente vai encontrar? Trafal. Então, vamos ver, em virtude, vício, né? Falta de predicado, né? E por aí vai, né? Vamos pegar um dicionário para saber, um monte de trafais. São os ausentes, né, que estão faltando. Mas a gente chega lá, eu não tenho desânimo com isso. Não estou falando para desanimar, não. Fica firme. Vamos lá. Cognoscível. Estamos no caminho. É por aí. Pouco a pouco a gente chega lá. Waldo, na página 56, em Culturologia, a última linha, você escreve aí a paracultura pessoal. A paracultura pessoal é o seguinte: o que você sabe do problema extrafísico? Da percepciologia, da multidimensionalidade, do seu processo da projeção, da descoincidência. O que é que você tem nisso? Parapsiquismo. Parapsiquismo, parapercepciologia. Então, e na página 54, professor. Sim. Aí, na parafatologia, na segunda linha, você escreve aqui, as testemunhas extrafísicas onipresentes. As testemunhas extrafísicas onipresentes. Quer dizer, tudo que você faz na vida tem consciente de olho em você. É isso. Tem que ter esse conhecimento. E outra coisa, tudo que você faz está sendo visto. Ninguém consegue fazer atos escondidos. Esse negócio de escondido, isso é tapiação. Não existe isso. Não existe isso. Nada é oculto. Tudo é óbvio para quem entende. Waldo, e aí na fatologia, na segunda linha, tem o cognoscível confiável e o cognoscível inconfiável. Pois é. Por exemplo, eu tenho uma certa confiança no povo que faz pesquisa, uma pesquisa mais séria. Agora, por exemplo, eu não tenho muita confiança se a pessoa é muito artista, entusiasmada. Como é que você é? Um cara sério, pesquisador sério, ciência, racional, positivo, a gente confia mais. Agora, isso ajuda no princípio da descrença. Com esses aí, é preferível ver como é, o que você admite daquilo que ele fala. Agora vem outra pessoa que é superficial, muito imaginativa, está fora da realidade. Essa não dá para confiar. E uma última dúvida, Paulo, aqui na fatologia, na quarta linha, de baixo para cima, você escreve as representações subjetivas do mundo cognoscível. Isso aí é o seguinte, o que é que você, dentro de você, com a sua experiência, você mostra a respeito da realidade do cosmos? Por exemplo, cada um de nós aprecia a realidade externa de acordo com aquilo que a pessoa tem. Então, você começa examinando, por exemplo, quase sempre a pessoa, ela tem uma autoimagem diferente daquela que os outros têm dela. Então, isso aí já mostra que ela tem um cacuete, que ela tem uma certa tendência, que ela tem um modo de observar predileto da realidade. Isso influi no processo. Cada um de nós tem uma visão do mundo, que é aquela do Ralph individual. Tá bom, obrigado. Professor, aqui na página 56, em argumentologia, em exemplologia, cognoscível intrafísico, o mini-universo cognitivo da pessoa monofisiológica. O que seria isso? Monofisiológica, quer dizer, ela só enxerga com a bitola. Ela não tem uma visão ampla.
ela só vê o processo material, por exemplo. Por exemplo, o cientista convencional é assim. Ele tem uma visão monovisual. Ele só vê o elétron, ele só vê a matéria. Ele é fisicalista. Ele não tem descoincidência, ele não tem multidimensionalidade, ele não vê outras dimensões. Ele só pensa nessa vida física, nesse corpo de bicho, nessa parte animal da vida dele, mais nada. É isso aí. Então, esse é o cognoscível intrafísico, quer dizer, ele está dentro da matéria, material. Entende? Agora, o multidimensional é o macro-universo, já não é o mini-universo, é o macro. Já é grandão. Então, aí a coisa muda de figura, evolutivamente é o melhor. Enfim, a maioria das pessoas que vêm para cá são iludidas com a realidade física. Então, muita gente acha que ela é o corpo. Eu sou o corpo. Alguns acham que quando o corpo for desativado, que ele também vai desaparecer, porque ele é o corpo. Tudo é bobagem, tolice. Agora, isso é o processo da cognoscência, quer dizer, a cognição, é o processo de conhecimento. É o nível de conhecimento dessas pessoas, que é muito fraquinho, muito pobre. No entanto, são considerados maiores, são da academia, da universidade, dos campi universitários, enfim, vamos ir com calma. Eu já expliquei aqui essa semana, por exemplo, sobre o Bobbio, uma das maiores inteligências do século XX, mas eu cheguei e mostrei quatro furadas dele, vamos dizer, lacunas imperdoáveis da personalidade. E ele mesmo reconheceu que ele mexeu, escreveu na água, deixou muito pouco, eu podia ter deixado muito mais aí para os outros. Cuspiu para cima, deu rasteira no vento. Pois é. Não, mas de modo geral você já sabe. Né? Quer dizer, o Bob bobeou. É. Ele bobeou em matéria de... Vamos ajudar o homem é a cabeça. Vamos dar um jeito. Né? Ele está ajudando ele. Porque o Rousseau era um dos 4 ou 5 autores prediletos do Bob. Lá no livro está falando os nomes. Um atrai o outro, né? E eu mesmo falei com o Rousseau sobre isso. Dá um jeito. Ajuda o homem. Ele é bom. Pronto. Chama aí para o nosso partido. Então parece que ele já assinou a ficha do partido. Aqui em cima. Saiu do BO para a ficha do partido. Aqui em cima, aqui no ar. Quais foram esses 4 erros do Bob? Preciso de ver lá no livro, ele fala lá. Tem aí os 4? Olha aí. Você anotou, né? São os autores prediletos dele. Olha aí. Os erros do Bob, né? Do Bob. Os erros. Não, ele está querendo são os autores. Tem que ver lá no livro. Os erros ou os autores? Os erros. Você comentou. Os erros. Não, os erros também eu falei. Tem aqui anotado. Pois é, fala aí os erros. Não cuidou da forma, descuidou do megafoco evolutivo, sofria de dispersão intelectual e viveu sem filosofia própria. Isso aí, agora as consequências disso, é só pensar que o negócio vai longe. É muita coisa. Uma cabeça, agora bem desperdiçada. Agora, ele é bom para dar um exemplo da situação. Eu sempre notei isso. Uma senhora personalidade, uma força presencial fantástica desse homem. Influiu num monte de gente, tudo quanto é jeito. Mas agora, tudo do zeitgeist, tudo do momento, tudo das coisas. Você espreme, não deu muita coisa. Agora, o pior é que ele chegou lá pelos 90 anos e reconheceu isso. Agora, você veja como é que a pessoa fica entusiasmada, mesmo com o processo, aquilo que eu chamo da cachaça do mental soma. O grande pensar, a pior cachaça que tem, isso é pior do que cocaína.
pessoa fica envolvida com isso. É difícil. O caso dele, a meu ver, foi isso. Agora é a parte material do processo intelectual, né? Não é fácil pensar nisso. Agora, parece que ele gostava também do Hobbes. Agora, esse Hobbes não era bom. O cara mal assistido, pachu. Aquele que tem lá os livros dele lá embaixo, é só pegar lá. É, Leviatã. Como diz o cara, o Leviatã dela era um pouco levianão. Professor esquisitinha, né? Sim. Aqui. Claro que cada caso é um caso, mas qual é, a grosso modo, o seu critério quando você vai analisar um autor? Não, você não precisa jogar muito critério. Examina esse que eu falei. Todos esses dados que eu disse, como é que você vai ver isso perante o conscienciograma? Tá, em cima do conscienciograma. Vamos dizer, o primordial, o prioritário, o essencial, faltou nele. Entende? E outra coisa, ele mesmo reconheceu isso. Então, ali, se você for analisar pelo conscienciograma, você vai analisar qual a folha que está fazendo, a confissão dele, onde é que fica? A confissão fica nos primeiros 10 números. É na página da esquerda da folha de avaliação. Então é um problemão isso aí. Agora é fácil analisar isso aí com o tempo. Por isso que é que eu estudei um monte de autores para chegar nisso. Agora o Bob não é do meu povo que eu estudei, não. Eu li muita coisa dele, mas não estudei. Mesmo você eliminando a materialidade, a pensenidade materialista, você sempre vai em cima das questões do conscienciograma do lado esquerdo? Não. Eu quero ver, se eu puder, por exemplo, eu analisei 167 personalidades. Tudo eu queria ver a da folha da direita, mas a maioria não tem. Uhum. Então você pega aquilo que você tem, a prata de casa, o que você pode. Então, por exemplo, há umas coisas engraçadas. Albert Einstein, ele não tinha nada de energia, mas tinha uma grande inteligência interna. Jesus Cristo não tinha inteligência interna nenhuma, mas tinha muita energia. Se juntar um com o outro, ia dar uma bela personalidade. Mas mesmo assim, precisava de um transferir para o outro, fazer uma osmose. Então, por exemplo, a inteligência interna do Einstein tinha que começar a tirar todas as bobajadas de Jesus Cristo. E o processo da energia de Jesus Cristo tinha que colocar o Einstein em comunicação com a humanidade, porque ele não tinha. Ele não era bom de sociologia, de contato, de nada disso. Você tem uma ideia? Eles convidaram para ele ser o primeiro ou o segundo presidente de Israel. Ele não topou. Ele falou, eu não sou bom de contato. Na política tem que ter contato. Ele não era, ele só pensava no negócio interno dele. Em matéria de energia, ele era zero à esquerda. Agora, tem muitos judeus assim, mas em compensação, tem muitos judeus que não são assim, que tem muita energia. Entende? Porque isso aí varia. Agora, nesse caso só, já faz você pensar, né, na situação. Então, o problema todo é ver as fissuras, as lacunas, sabe, o processo da pessoa, o que é que falhou nela. Porque você vai rodar, você vê os trafores dela de cara. Tem coisa muito boa. Mas, daí a pouco fala assim, mas por que não aumentou isso? Aí você começa a ver os trafores. Às vezes são muito mais do que aquilo. Isso é uma média do processo humano. Por isso que agora, com o curso intermissivo, já se espera que isso já não vai acontecer mais. Vai haver uma predominância de trafor. Os trafores, eles vão predominar em cima dos trafores. Isso é o máximo. Se a gente começar a pensar por aí, já ajuda muito. Professor, letra B, aqui. Na página 55, a tecnologia,
é uma continuidade desse assunto. O que o senhor poderia tornar mais cognoscível para nós sobre as técnicas conscienciométricas de acesso às zonas obscuras da intraconsciencialidade? O caso mais sério mesmo é o domínio da energia. Se você dominar a energia, tudo melhora. Você não está vendo agora? Ó, vamos jogar o problema da energia de hoje. O nosso amigo falando que tudo dele esquentava. Eu mexi na energia daqui para lá e ele começou a sentir já. Agora, precisa examinar com calma. Eu não vou no bico dessa reação dele. Teria que ver se ele não está influenciado por mim, se ele não foi no bico, se ele não manteve o espírito crítico dele, se ele é sensível a qualquer coisa. Quer dizer, olha para ele com a cara assim, já influi. Isso aí tem que ver. O nível de impressionabilidade dele, para examinar. Então, vê, tudo é energia. Agora, de qualquer maneira, ele confessou publicamente que houve mudança. Então, ele é muito frágil. Em matéria de energia, ele cai. Vocês estão entendendo? Então, o processo de energia é muito mais sério, é muito mais embaixo, a coisa é muito mais ampla. Tem a sua razão. Então, o senhor poderia fazer uma conexão com o item seguinte, que é o caso do docente na função de mediador da construção desse autoconhecimento. Teria essa influência dessa energia? Onde é que está isso aí? No próximo item. Voluntariologia. O voluntariado docente na função de mediador da construção do autoconhecimento. Sim, o que você quer? Esse voluntário docente auxiliando nessa zonas obscuras da intraconsciencialidade. E no caso da conscienciometria... Mas o que vocês fazem? O trabalho das ICs, tudo é isso. Sim. O que é que faz a cons? Nada mais do que isso. Está ampliando o problema. Quer dizer, as questões básicas. Se falar problema, a pessoa acha que é conflito. Então, a gente tem que falar questão, que é melhor, fica mais claro. Quando a gente começa a mexer muito, João, tem que começar a especificar demais as palavras e expor, a acepção que eu falo é essa. Senão, a pessoa começa a querer tirar o corpo fora através das acepções. Tem tudo isso. Você tem que explicar bem o que é que você vai falar. Então, essa qualificação, pelo que eu estou entendendo, tanto do docente para poder auxiliar nessas zonas obscuras, é pelo domínio das energias. É isso? Começa aí. Não é pelo domínio. Começa aí. O primeiro passo. Primeiro passo. Todo passo de uma longa caminhada começa com o primeiro passinho. Esse aí é o primeiro passo. Sem energia não adianta nada. Agora, vai chegar a um certo ponto que a sua mentalização do processo, a sua pensionização, ela mesma já vai melhorar a energia, você não precisa pensar na energia. Ela já qualifica a energia naturalmente através do PEN. O N ficou secundário. Então o PEN tomou conta. Por isso que eu falo, no PEN-CN, quando o PEN toma conta, o resto se aparece. Então o processo ideativo, por isso que é que o nosso amigo falou, olha o dicionário de ideias afins, que é o PEN. Aonde que assenta, é o essencial. Tem que levar para ali. Por exemplo, dicionário de sinônimo. Você está vendo uma coisa com outra. Dicionário de Antônio também é uma coisa contra a outra. Agora veja, na ideias afins, já é a associação de tudo isso. Entra sinônimo, antônimo, entra o diabo na história, para você chegar nas ideias afins. Agora veja, tem um dicionário poliglótico, apenas vai ampliar isso aí, mas não vai mudar. Então veja, o cerne do processo lexicográfico, de fato, é o analógico. Vocês rodam, vocês não têm por onde fugir. Agora, eu deixei em terceiro lugar, porque é o caminho natural da história. Mas ele superintende tudo mais. Tem lógica isso para vocês? Pensa bem. Professor, e na autoconscienciometria, para ampliar o acesso a essas zonas obscuras, o que o senhor poderia falar mais? Aí na conscienciometria é você fazer aquilo que você já sabe, que é desligar, aquilo que eu estava falando lá para ele. Desligar a parte emocional, vegetativa,
do porão consciencial da pessoa, devido o problema o quê? Dos instintos, a parte instintual da pessoa. Tem que eliminar isso, anular. O processo, põe essa palavra anulação. Começa primeiro, através da energia, anula tudo que você seja secundário. Depois pega o problema, por exemplo, emocional. Anula tudo que não presta. Depois chega no processo racional da intelectualidade. Anula tudo que não presta. Então o problema é de anulação. Anula e vê o que é que vai dar. Olha o que sobrou. Aí você vai exaltar o essencial. Na hora que faz isso, o resultado vai ser maior. Isso amplia o seu processo de abordagem. Como se faz na prática essa anulação? Então, eu estou fazendo uma análise, identifico algo que é do meu porão. Como é que eu trabalho nessa anulação? A anulação é riscar fora, não pensar naquilo. Não deixar que aquilo venha na arena das suas ideias, dos seus programas, dos seus impasses, dos seus dilemas. Aquilo não pode chegar lá. Anulou, não tem razão. Não vou alimentar. Por exemplo, a pessoa falou em arte, esquece. Eu já anulei, arte não me interessa aí. Começa por aí, você já vai ter uma ideia. A linha de corte vai ser grande. Mas o corte tem que ser assim, visceral, alta cirurgia, não econômica. A cirurgia vasta, ampla, profunda. Começa pela arte, corta a arte fora. Falou em arte, mas agora tem uma coisa pior ainda, né? Religião. Chegou no ponto, você cortou. Tudo que diz respeito a seita, religião, misticismo, corta fora. Aí você vai falar assim, não, mas e a clarividência? Não, isso não é misticismo. Isso pode ser racionalidade, que é a parapercepciologia, outra coisa. Parapercepciologia é uma coisa, misticismo é outra. Aí é o dicionário de antônimos. O que você acha? Está um pouco mais clara a situação ou não? Está bem mais claro, mais complexo ainda. Obrigada. Agora, ao passo que você vai aprofundando as ideias, você vai ficando cada vez mais específica. Essa especificação vai dar uma especialização no seu modo de ver. Então, você que tinha monovisão, vai ficar com a cosmovisão mais ampla. Tudo isso muda. Muda para valer, estou falando, grande. Mudança ampla. Não tem saída para isso. Então, os nossos comerciais... Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 89 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 15 perguntas respondidas online, 42 votos presenciais, 12 votos online. Hoje vamos ter 8 recados. Rosemary, PAI, Obras Conscienciológicas, Alexandre, Pórtico da Cognópolis, Igor, Pesquisa PENEPS, Kátia, Formação de Autores, Roberto, Curso Convivialidade Evolutiva, Everaldo, Fundamentos da Conscienciometria, Carla, SCP2, Buenos Aires, Rodolfo, Web Conference. E antes, o Eduardo vai falar para amigos da enciclopédia. Pessoal, boa tarde. Durante essa semana a gente fechou uma parceria aqui com a Epígrafe, e aí nós estamos lançando uma promoção, na verdade, relâmpago, tá, de 2 semanas, então vai até o dia 14 de março, domingo, onde quem renovar a inscrição ou se inscrever no programa Amigos da Enciclopédia vai ganhar um livro. Então, todos que inscreverem ou renovarem a inscrição durante essas próximas 2 semanas vão ganhar um livro. Então, o Hernani vai explicar aqui como que é isso. Quem fizer a inscrição, então, já vai estar disponível lá na recepção a partir de hoje. Quem fizer a adesão ao Amigos da Enciclopédia vai ganhar um vale-presente no valor de R$50. Pode retirar o livro lá na Epígrafe. Tá? Além disso, a Epígrafe também vai oferecer isso para todos os amigos da Enciclopédia, o sorteio de um livro todos os meses. Tá? Então, a partir de agora, cada mês a gente vai sortear um livro para os amigos da Enciclopédia.
Então, por exemplo, se a pessoa quiser comprar um livro que custe mais de R$50, né, ela vai ter esse vale, seria um vale desconto, e aí pagaria só a diferença do valor. Tá bom? Então, rodando o relógio, até daqui a 2 semanas. Obrigado. Boa tarde, nós gostaríamos de divulgar para vocês o PAI, Programa de Aceleração da Erudição, de Obras Conscienciológicas. Então, esse é um evento inédito, ele vai estar sendo realizado em parceria entre a Reaprendência e a Uniscom, e o objetivo é o estudo aprofundado e o debate presencial, né, com os autores das obras conscienciológicas. Então, serão 10 obras analisadas nessa primeira turma, né? E ele também pode ter a participação online. Então, as pessoas que quiserem se inscrever de outras cidades, né, de outros estados, para participar, também pode participar via online. As inscrições elas podem ser feitas na recepção do CAEC. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui para convidar todos para participar da elaboração do primeiro projeto arquitetônico que será votado no Conselho dos 500. Que é o Pórtico da Cognópolis. O Pórtico da Cognópolis é um grande portal símbolo da nossa comunidade e vai ser construído na Avenida Felipe Vancher. Na realidade, é a fachada, a abertura do próprio bairro. Essa oficina participativa será aqui, amanhã, às 14h30, e vai se estender até às 15 horas. É uma oficina que vai ser coordenada pela professora Ana Paula Simões, que é arquiteta e já desenvolveu essa dinâmica na elaboração do projeto da OIC. Por ser um projeto que tem essa característica, de ser uma fachada da Cognópolis, nós achamos por bem fazê-lo de forma bastante democrática e participativa para que todos aqui possam opinar. Então serão mostradas amanhã diversas imagens de diversos tipos de pórticos, tamanhos, cores, estilos, para que a gente possa, de uma certa forma, coletar de todos os presentes informações que vão ser as diretrizes para a elaboração do projeto. Tá? É uma atividade que a gente vai fazer amanhã e pretende dar prosseguimento em outros projetos também aqui da Cognópolis. Então, amanhã, 14h30 até às 15 horas. Convidamos a todos e estendam os convites para os nossos colegas que não estão presentes. Obrigado. Boa tarde a todos. Estamos aqui novamente para falar sobre a pesquisa online da TENEPS, que está disponível no site das tertúlias. Hoje, em especial, a gente gostaria de agradecer alguns voluntários aí que estão se oferecendo para ajudar no trabalho da pesquisa. Então, para essas pessoas, a gente também pede que entre em contato com o professor Antônio Pitaguari, que coordena aí o Colégio Invisível da TENEPSologia, onde há aí várias atividades que estão sendo desenvolvidas e com certeza nós vamos precisar de ajuda dentro desse trabalho. A pesquisa está dentro do trabalho aí do Colégio Invisível, está sendo doada aí para... Todo esse conteúdo vai ser doado aí dentro do trabalho de pesquisa desenvolvido pelo Colégio Invisível. Então, mais uma vez, convidamos todos os tenepsistas a participarem. Obrigado. Boa tarde a todos. A 6ª turma do Formação de Autores se inicia no final do mês de março. São 7 módulos a cada 2 meses. O curso, além de toda a parte técnica, é também um momento de convivência e interassistência entre os autores. Mais informações na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar a todos para o curso Convivialidade Evolutiva, que será realizado nos dias 27 e 28 de março. Nesse curso, a professora Miriam Kunz irá falar sobre zooconvivialidade, fitoconvivialidade, ecologia e paraecologia, ecossistema consciencial, estigma ambiental e paraambiental, pegada ecológica e paraecológica. As inscrições custam R$ 80 antecipado e R$ 90 no dia. E poderão ser feitas pelo telefone 91 24 6002 ou no 84 27 5627. Obrigado. Olá pessoal, boa tarde. A gente está aqui para divulgar o curso Fundamentos da Conscienciometria. E como nas semanas anteriores, a gente trouxe um aluno aqui que está fazendo hoje o curso, nós já estamos no curso Fundamentos da Conscienciometria na turma de domingo, praticamente encerrando esses 24 encontros, né? Então nós trouxemos o Albert aqui para ele fazer um breve comentário, um breve relato para vocês sobre a vivência e a experiência dele no curso. Pessoal, boa tarde. Eu estou fazendo esse programa da Consciência porque eu resolvi seguir aquela sugestão que o Valdo dá aqui de vez em quando, de primeiro a gente passar ali pela OIC, depois vai para a Consciência, depois vai lá para a questão da ProEx.
Então, no meu caso, a OIC, ele tira o processo daquela sujeira mais grossa da gente. Na Consys, eles fazem uma espécie de alinhamento, balanceamento, fazem um ausculto ali para ver onde está batendo pino e tal. E o processo está sendo bem positivo. O programa todo dura 2 anos, a gente terminou agora praticamente no primeiro semestre, mas deu para ver que o negócio funciona. Funciona porque o conteúdo foi bem preparado, o ambiente é propício e, o mais importante que eu vejo, os professores, eles são muito experientes, já viram de tudo. Então o negócio funciona mesmo, eu recomendo aí para quem tem interesse. Então, pessoal, quem quiser fazer essa nova turma, que vai começar agora no dia 6 de março, tá? 6 de abril, tá? Então vai ser uma terça-feira, das 19h30 às 22 horas, durante 24 semanas. Então, quem tiver maiores interesses, quiser maiores informações, pode contactar os voluntários da Consus, ou se não, se dirigir diretamente à recepção do CAEC e fazer a sua inscrição. Obrigado. Boa tarde a todos. Agora, em março, nós vamos estar dando início ao ciclo de ECP2 do ano de 2010. Nós teremos esse ano 21 ECP2 e o nosso objetivo é superar a presença de 1.000 alunos em cursos. Então, a gente vai começar agora em março com o curso de ECP2 em Buenos Aires, é a turma de número 208, vai acontecer no dia 5, 6 e 7 de março, no Hotel Regency Palace, na Ciudad Autônoma, em Buenos Aires. Quem tiver interesse em participar e levar consigo as consciex do seu grupo, pode obter mais informações no e-mail info@iipc.org.ar, AR de Argentina. Obrigada. Olá, boa tarde. A Apex realizará às 15h30, daqui a 1 hora, a sua web conference, que acontece todos os sábados, e com o tema de hoje, sentido da vida. Então, aquelas pessoas que querem refletir um pouco qual é o seu papel no mundo, se você sente algum vazio existencial, ou se você tem a sensação de realizar algo na vida, eu sugiro que vocês participem dessa conferência com o professor Will Denilson Ciorini. Será através do site da Apex, www.apexinternacional.org, às 15h30, daqui a 1 hora. Muito obrigado. Boa tarde, estou aqui para divulgar o curso Lexicologia, que vai acontecer agora em março, de 12 a 14 de março, sexta, sábado e domingo. E ressaltar que esse curso ele é multifuncional, polivalente e sob medida, porque nós conseguimos observar desde alunos leigos no estudo dos dicionários, aproveitando muito o curso, e até pessoas que já estão com a sua linha de pesquisa e a sua linha de especialidade da Conscienciologia e produzindo dicionários. Então, o campo que se forma é muito rico e a pessoa consegue atuar na desrepressão de ideias, de preconceitos e também ajuda no processo da linearidade pensênica. Então, convidamos a todos os interessados a participar desse curso e maiores informações na recepção do CAEC. Obrigada, boa tarde. O verbete eleito para amanhã é Macrocenso, ganhou com 12 votos e a especialidade Holomaturologia. Obrigada e boa tarde a todos.